Queridos alunos, estamos aqui mais uma vez por uma Química Sem Segredo. Nessa aula, vamos estudar os ácidos inorgânicos, iniciando com o conceito de arrênios e também a formulação e nomenclatura dos hidrácidos. Ok? Vamos lá, então? O que é uma função química? No caso especificamente, que é uma função inorgânica. As funções são substâncias que apresentam as mesmas propriedades químicas. O que isso quer dizer? Elas desempenham a mesma função nas reações, isto é, elas reagem do mesmo jeito, não é? Então, as propriedades químicas semelhantes, toda substância que tem propriedade química semelhante, ela está na mesma função. São vários, então eu tenho vários ácidos, tem várias bases, tem vários sais, vários óxidos, não é? Então elas reagem da mesma maneira. Ácidos. Aí, exemplos de ácidos aqui, ó. Quatro ácidos diferentes, mas todos são ácidos. Todos eles reagem do mesmo jeito. Base. Toda base apresenta esse OH, é o que caracteriza, é o grupo funcional das bases. O grupo funcional dos ácidos é esse hidrogênio. Todo ácido tem hidrogênio inorgânico, vem escrito primeiro o hidrogênio, não é? O hidrogênio seguido de um elemento, no caso dos ácidos não oxigenados. Os ácidos oxigenados, hidrogênio, um elemento, o oxigênio por último. Então, escreve-se dessa maneira. As bases é o cátion em primeiro lugar e a hidroxila em segundo lugar. Quando você pega um ácido e junta com a base, reage com a base, vai dar sal, que é uma outra função. Por exemplo, o HCl com KOH dá KCl, então isso é um sal. O magnésio com o enxofre dá um outro sal. O ferro com o sulfato dá outro sal. O chumbo com fosfato dá outro sal, tá vendo? Então, todo sal apresenta o cátion, né? E um ânion. Lógico, cátion sempre em primeiro lugar. Óxidos são compostos binários. O que isso quer dizer? Óxidos apresentam sempre dois elementos. É um elemento seguido do oxigênio. No caso dos óxidos, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, nós não temos o óxido e flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, não é? Agora, os outros elementos todos nós temos óxido. Então, está aqui um óxido, CO2, CaO, N2O3, Ni2O3, SO3, são exemplos de óxido, ok? Beleza. Vamos lá, então, o estudo dos ácidos. O que são ácidos? Conceito segundo Arrhenius. Numa outra aula, vocês já viram os conceitos modernos dos ácidos. Conceito de Arrhenius, conceito de Bronze, conceito de Lewis. Então, aqui o conceito mais usado, né, que eu já coloquei isso para vocês em aulas anteriores, é o conceito de Arrhenius, porque em laboratório nós vamos trabalhar sempre com solução aquosa, na maioria das vezes solução aquosa. Então, ácido em solução aquosa é toda substância que sofre uma ionização. Quer dizer isso, todo ácido é molecular. E aí, quando você joga na água, ele ioniza, ele forma íons. E um desses íons é o catidrônio, H3O+, certo? Também pode ser colocado H mais aquoso. É a mesma coisa, H mais aquoso, quer dizer, o H mais junto com a água, dá o H3O, não é isso? Então, olha aí, o HBr aquoso, quando você joga na água, o H, esse hidrogênio aqui, vem aqui, pega uma ligação coordenada no oxigênio, você já viu isso em outras aulas, forma o quê? O H3O. Aí sobrou o bromo. Quando o hidrogênio vem para cá, ele larga o elétron dele para trás. Então o bromo ficou negativo, tá vendo? Certo? Formou o catidrônio mais o ânion brometo. O H, aí eu posso escrever isso simplificadamente. Eu posso escrever HBr mais, dando H mais aquoso, que é o H3O, o H com a água,
mais o Br-. Então, aqui está mais completo, né? Especificando a água. Aqui, a água está subentendida. O ácido carbônico, para você fazer a ionização dele, vai o hidrogênio para cá, forma H3O mais HCO3 menos, tá vendo? Um H3O. O HCO3 menos ainda tem hidrogênio, tá vendo? Então ele ioniza numa outra etapa, o H vem para cá, forma o outro H3O. Então aqui eu tenho a ionização em etapas do ácido carbônico. Se você somar isso, você tem a ionização total, que é a seguinte: foi produzido o HCO3 menos aqui, foi consumido aqui. Então ele não existe, pode cortar, não é? Então, o que que sobrou? Ácido carbônico mais duas moléculas de água, produzindo dois cátions hidrônio mais o ânion carbonato. Então, tá aí. Conceito de Arrhenius é isso. Todo ácido em solução aquosa sofre ionização, produzindo o cátion hidrônio, H3O+, ou H+. Certo? É, Quando você tem, por exemplo, um ácido fraco, que é o caso do ácido carbônico, é um ácido fraco, bem fraquinho, né? É, Aí, quando acontece do ácido fraco, vocês verem que no caso do ácido carbônico tem duas etapas. A segunda etapa, muitas vezes, é desconsiderada. Considerada, principalmente em exercícios de pH, considera apenas a segunda etapa. Porque, aliás, considera-se apenas a primeira etapa. A segunda etapa praticamente não ocorre, porque o ácido carbônico é fraco, então a primeira etapa já acontece bem levemente. A segunda quase não ocorre, então despreza, usa só a primeira etapa. É muito comum isso acontecer, ok? Vamos lá. Nomenclatura e formulação dos hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio, ácidos não oxigenados, né? Então vamos lá. Todo ácido não oxigenado, seu nome vai ter terminação hídrico. Clorídrico, cianídrico, sulfídrico, sempre terminação hídrica. E como é que eu chego na fórmula de um ácido não oxigenado? Ele não tem oxigênio. Todo ácido tem hidrogênio em primeiro lugar, não é isso? Então, vem o hidrogênio seguido do elemento. O oxigênio não aparece, não é? Então, vamos lá. No grupo 17, eu tenho o flúor, o cloro, o bromo e iodo. O grupo 16, o enxofre, o selênio. Existem também ácidos não oxigenados formados por mais de um elemento. CN é um hidrácido formado por carbono ligado a nitrogênio. CNS é o carbono, o nitrogênio e o enxofre. FeSN6, aí nós temos o ferro envolvido com o CN, né? São dois ácidos com esse ânion aí, vai diferenciar a carga, vocês vão ver. Vamos lá, então. Os elementos do grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo, eles têm 7 elétrons na última camada. 7 elétrons na última camada, eles precisam de pegar um elétron para estabilizar. Então, quantos hidrogênios eu tenho que colocar? O hidrogênio já não tem um elétron? Então, se falta um elétron, o hidrogênio entra lá e encaixou, pronto, completou o octeto do flúor. O flúor ligou com o hidrogênio através de uma ligação covalente. Então, o flúor tinha 7 elétrons, o hidrogênio tem um, fez a covalente, completou 8. A mesma coisa acontece com o cloro, com o bromo e com o iodo. Ou seja, os elementos do grupo 17, todos eles têm um hidrogênio na fórmula do ácido. Já o enxofre e o selênio, eles estão no grupo 16. O grupo 16, eu tenho 6 elétrons na última camada. Então, ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto. Portanto, eu preciso de quê? Colocar 2 hidrogênios. Como cada hidrogênio tem um elétron, eles completam o octeto do enxofre e do selênio. Então, H2S, H2SE. Então,
vamos ver aqui o CN. O nitrogênio faz 3 ligações. O carbono faz 4 ligações. Então, se eu tenho um carbono ligado ao nitrogênio, são 3 ligações, ok? Porque o nitrogênio tem que fazer 3 ligações para completar o octeto. O carbono precisa fazer uma, não precisa? Está lá. Mais uma, completou as 4. Então é só um hidrogênio, porque o hidrogênio faz uma ligação. Então a fórmula do ácido não oxigenado, CN, né? Esses carbono com hidrogênio, é HCN, certo? A mesma coisa acontece com CNS, né? Só um hidrogênio também, HCNS. Já o ferro ligado ao CN é o seguinte: o ferro apresenta 2 números de oxidação, ele pode ser +2 ou pode ser +3. O ferro +2, porque toda substância ela é eletricamente neutra. O CN ele vem do HCN, então o CN vale -1. -1 vezes 6 menos 6. Se esse ferro aqui for +3, -6 mais 3, 3. Já já dou uma cestinha para vocês para isso. Aqui, -1 vezes 6 menos 6, o ferro +2. -6 mais 2, 4. H4. Certo? Vou dar uma setinha. Então, essa é a formulação dos ácidos não oxigenados. Vamos lá. HF é o ácido fluorídrico. Você pega o nome do elemento e acrescenta a terminação hídrico, certo? Bom, o HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. H2S. Pessoal, o enxofre, a hora que você vai dar o nome, você não usa o nome dele em português. Enxofídrico. É sulfuro, então é o ácido sulfídrico. H2SE, ácido selenídrico. HCN, ácido cianídrico. CN, ciano, cianídrico. E o HCNS é o sulfo junto com o ciano, ácido sulfocianídrico. O H3FSN6, H4FSN6, o nome é parecido, é chamado ferricianídrico, que é quando o ferro tem inox +3, e ferrocianídrico, quando o ferro tem inox +2. Mas vamos lá, um macetinho para isso. Quantos hidrogênios tem aqui no H3? 3, não é isso? A, E, I. 3 hidrogênios, ferri. O de baixo tem 4 hidrogênios. A, E, I, O, ferrou. Então, o de cima é o ferri cianídrico, o de baixo é o ferrocianídrico. Ok? Beleza? Joia. Então, tá aí a formulação e a nomenclatura dos hidrácidos. Espero que nessa aula vocês tenham entendido essa parte sobre ácidos. Depois, a sequência, vocês terão em outras aulas. Um grande abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau. Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.